Fala pessoal, boa tarde. Boa tarde. Beleza? Boa Tudo bem com todo mundo? Tranquilo? Tranquilo. Última vez que nós nos encontramos foi na quinta-feira passada. Deu para tirar um recesso bom, né, galera? Recessinho bacana de quantos dias? Sexta, sábado, domingo, segunda e terça, 5 dias. Deu para dar uma descansada, né? Aqui a gente tem no momento, na aula de secretariado, de 13/10, às 14h10, nós temos Alícia, nós temos Andreia, nós temos Clécia, Crisley ou Crisley, não sei, Diana Oliveira, Kelly Rayane, no caso, Laiana, beleza. Kelly, Laiana, Nathalie, ou Nathalie, Rayane, Laiana Rodrigues, Laiana, não, deixa eu ver, Rayane Rodrigues, Laiane Rodrigues, são irmãs? Não. Tá certo. Os nomes parecidos e o sobrenome Rodrigues me chamou a atenção aí, por isso que eu perguntei. Socorro Souza. E chegou também Bianca. E aí, se chegar mais alguém, vamos nessa, né? Dê sinal aí, tá, gente? Se vocês virem mais movimentações aí, mas a gente precisa começar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Beleza. Beleza, gente, olha só. Como a Professor, você gente já fez tinha... chamada? Desculpa Fiz interromper. agora. Ah, é porque eu cheguei bem na hora que você falou assim, se chegar mais alguém. Eu tinha visto aqui que você tinha entrado e já anotei também, tá bom? Tá bom, Bianca, né? obrigada. Isso. Disponha. A gente tinha conversado na semana passada, pessoal, que eu tô aqui num... Como eu estava sem turma no horário da tarde, eu estava disponível, e a professora entrou de atestado, eles me puxaram lá da área que eu trabalho lá nas ações móveis para trabalhar com vocês aqui no Gessé Freire, beleza? Pelo que foi dito inicialmente, seria um trabalho aí para ser feito durante alguns dias apenas e finda o período aí no dia 15, tá? Na aula de sexta-feira. Então, até o momento a gente tem essas aulas aí, dia 13, 14 e 15 ainda pela frente, tá? E eu espero que vocês estejam aprendendo, que vocês estejam gostando, muitas vezes revisando, que vocês já tinham estudado, né, no workshop de vocês, nas matérias aí, e aprendendo coisas novas aí comigo. Sou grato por essa oportunidade e caso a gente tenha que se despedir na sexta-feira, vai ter sido uma honra. Caso a professora ainda precise de alguns atestados, estou
ou de alguns dias de atestado, estou disponível ainda para dar continuidade até que ela volte, tá bom, gente? Então eu queria só comunicar isso para vocês e queria aqui um feedback sobre como é que está sendo essas aulas. Até o momento vocês tiveram 2 aulas comigo. Eu gostaria de saber de vocês aí, numa boa, tá? Pode, se tiver que criticar, se tiver que elogiar, se tiver que corrigir, qualquer coisa nesse sentido aí, eu estou aqui para ouvir, ok? Então, fica à vontade. Quem quer falar alguma coisa, fale agora. Era uma pergunta, tipo assim, gente, vocês estão gostando, não estão? Estão aprendendo, não estão? Então fala comigo, gente. Eu posso começar? Pode sim. E, desculpa interromper. Eu vou falar rapidinho aqui. Ainda hoje eu comentei com algumas colegas que é, no início eu senti diferença, né, entre a forma da professora Flávia e a sua forma de dar aula, Uhum. mas que agora eu já estava gostando, porque assim, até uma colega comentou que nas suas aulas tem tipo um toque, assim, uma pitada de coaching, algumas coisas que você fala. E isso é muito bom porque ajuda, porque agrega não só assim, para o curso, como para a vida. E com relação a um conteúdo que a gente já tinha até, né, feito um workshop sobre, eu agreguei mais. Então, assim, eu somei mais com algumas coisas que você falou. Então, assim, eu tô gostando. E realmente eu acho muito legal essas dicas, assim, que você tem dado. Que a gente não leva só para o trabalho, leva assim para a vida. Então, para mim, tem sido bacana. Eu tô achando legal. Beleza, muito bom. Obrigado pela às vezes até a coragem, né, de abrir o microfone e falar e dar um feedback. Feedback é muito importante no processo de trabalho, seja eu como professor e vocês alunos, seja todos nós como profissionais, e seja também até numa relação, né, de um patrão e um empregado, um diretor e uma secretária. É sempre bom, gente, aproveitar o momento da palavra, tá ok? Quando a palavra ela é franqueada, é muito importante que você participe do assunto que tem sido debatido ou do assunto em que foi te perguntado algo, se alguém te pedir um feedback, participe, porque esse feedback ele é muito importante para essa outra parte corrigir se tiver errando, para a pessoa melhorar o que não tiver tão legal assim, entende? Então eu me preocupo, apesar de eu estar só cumprindo digamos assim, um pequeno contrato temporário com vocês, eu fico preocupado em saber se vocês estão aprendendo, se vocês estão. Não é que é uma questão de insegurança minha, não, porque eu sei da qualidade da minha aula, entende? Mas é estranho a gente pegar o bonde andando, é bem esquisito assim, a gente pegar uma turma que já está tão evoluída no curso, assim, tipo, no meio do curso, já quase acabando a unidade curricular, e aí a gente tem que fazer aqui a aula, né, do ponto que parou. Então é até engraçado assim, porque não é fácil não, tá? Então por isso eu fico me perguntando, né, se está sendo satisfatório. E realmente eu não trabalho apenas o conteúdo, porque nós temos uma vida inteira além do profissional. Então nós temos o profissional, nós temos o lado humano, nós temos o lado muitas vezes aí para a maioria das pessoas cristão, né, ou espiritualizado. Nós temos uma pegada aí de precisar estar motivado todos os dias, né? Eu confesso a vocês que na unidade que eu trabalho,
que é as ações móveis, nem sempre está fechando turmas, nem sempre a gente está tendo a nossa remuneração completa, né, por falta de turmas. Porque, tipo assim, se não tem um aluno, não tem a turma, não tem a turma, não tem o salário, né? Então, quer dizer, a gente quer fazer um bom trabalho, a gente dá uma boa aula, mas a gente quer ter turma, quer que os alunos se motivem, quer que os alunos levem um conteúdo para a vida, não só para o trabalho. E talvez seja porque eu sou coach também, talvez seja porque eu sou um palestrante, ou às vezes é até da minha experiência profissional de muitos anos. Mas eu não gosto muito de ser teórico demais, sabe? Apesar de quando tem que explicar, eu explico 10 vezes se precisar, repito, vou lá atrás, volto de novo, tento fazer associações. Mas eu faço essas associações com a vida justamente para você levar também para o seu dia a dia. Tá bom? Então, que bom que a opinião da Bianca aí foi favorável. Peço também mais opiniões nesse primeiro momento de aula. Isso é um tema importante quando eu falo de feedback. Nós estamos falando de comunicação, tá? Ao falar de feedback, estamos falando de comunicação. O feedback, como a gente viu no processo de comunicação, esse feedback ele traz esse retorno da mensagem. Então, quer dizer, se eu estou comunicando algo, eu quero saber se você está entendendo como eu quero comunicar. Esses dias eu li que não é tanto importante o que foi dito, mas é muito mais importante o como foi ouvido. Então, esse processo de comunicação exige esse feedback, né? De será que vocês entenderam o que eu quis passar? Será que vocês aprenderam da forma como era para ter aprendido? Então, por favor, eu vi que algumas pessoas colocaram no chat aí, mas quem quiser abrir o microfone pode falar também. A Laiane, a Crisley disse que tá ok, tá tranquilo. A Laiana disse que para mim tá tranquilo, está gostando. Diana deu boa tarde. Elisama disse que perdeu a hora, mas tudo bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Andréia levantou a mão. Pode falar, Andréia. Então, prof, tá me ouvindo? Meu Tô te áudio ouvindo. tá meio ruim hoje. Então, Tá assim, eu tranquilo. concordo com o que a Bianca comentou, né? Assim, eu acredito que não foi só eu, assim, eu fiquei um pouco assustada no primeiro dia, quando o senhor começou a falar que ia dar falta com todo mundo. Eu até escrevi lá no grupo lá, misericórdia. Mas, assim, Pura depois que o senhor pressão, começou né? a falar, a pressão, reparei. Mas, assim, tá sendo bem interessante essas aulas, o seu método de ensinar a gente. E assim, eu tô aproveitando bastante essa oportunidade, né? Porque pra gente é muito bom ter outras pessoas que ensinam de forma diferente, né? Porque por mais que a gente tenha feito um workshop sobre esse assunto, não é a mesma coisa, não é a mesma forma de ensinar, né? Então a gente fixa melhor o jeito que outras pessoas tentam nos ensinar. Não sei se você está entendendo o que eu quero falar, só que sou meio enrolada. Sim, não, com certeza. Mas Agora ficou mudo. Não é tô só te ouvindo isso mesmo que eu mais. queria comentar. Ah, sim. Meu fone tá horrível hoje. Ah, tá ótimo. Obrigado pelo feedback aí. Vejo muitas vezes até como elogio, né? Poxa, é pra gente muito gratificante quando o aluno fala, tô aprendendo, tá sendo bom, vou levar pra vida. Já sabia do conteúdo, tipo assim, já fizeram o workshop e tudo, mas, poxa, é muito diferente quando você faz um trabalho, quando você tem uma aula de uma pessoa e do mesmo assunto você consegue fixar o conteúdo vendo uma outra ótica de outro professor, né? Vendo isso sendo explicado de outra maneira. Eu optei por realmente trazer esse conteúdo porque ele é a base, tá? Ele é a base da comunicação. Se você não entender o ciclo da comunicação, os desvios da comunicação, se você não entender essa coisa, né, de que o receptor ele tem que
entender da maneira como o emissor quis dizer, senão a mensagem vai ter distorção. Eu tenho certeza que quando você for escrever um e-mail, quando você for escrever um ofício, uma ata, um documento, né, quando você for lá à frente, quando você conversar com as pessoas, enfim, troca mensagens, faz uma redação, enfim, qualquer outra forma de comunicação que você usar, eu espero que vocês se lembrem do básico que vocês fizeram no workshop, que vocês ouviram aqui novamente, que é o quê? Que é o processo de comunicação. Meios de comunicação existem tantos, formas de comunicar existem tantas, mas eu quero que vocês levem sempre como estratégia mesmo, fazer com que o ciclo da comunicação aconteça e não haja desvio. Para isso, a gente usa o feedback. Então, aqui, ao mesmo tempo que a gente está fazendo esse momento aqui, eu já estou ensinando vocês, já estou falando desse detalhe do feedback, tá? Que é basicamente quando a gente faz uma checagem daquilo que foi falado. A gente pede um retorno se aquilo que foi falado foi absorvido, daquilo que foi falado foi entendido. Então, tudo isso é, digamos assim, o antídoto para evitar as falhas na comunicação. E aí eu passei um trabalho para vocês sobre as falhas da comunicação. Espero que vocês tenham gostado daquele vídeo, né? Cada instância ali da empresa tinha uma ótica diferente e via a mensagem e interpretava de maneiras diferentes e foi muito engraçado, né? O final da mensagem onde era para se fazer determinadas atividades, daqui a pouco não tinha mais nada a ver, já tinha virado uma banda de rock do guitarrista Halley, que ia não sei o que, se apresentar no pátio, e era para estar todo mundo nu. Tipo assim, a mensagem foi totalmente transformada, né? Às vezes a mensagem ela é transformada com todos esses desvios e falhas na comunicação justamente por isso, tá, gente? Por essa falta de feedback. Então, aqui já falando sobre o conteúdo, aproveitem sempre a oportunidade de você solicitar o feedback, ok? Solicitar o feedback. Não é por questão, como é insegura essa pessoa, não é insegurança. É simplesmente, não é também achar que, eu tenho que agradar sempre. Não. É praticamente um processo de melhoria contínua. E tenho certeza que vocês estudaram isso lá atrás na administração, né? Mas a secretária ela é um ente da administração que ela precisa de ter essa eficiência, eficácia, efetividade, justamente por meio dessa qualidade no trabalho dela. Então, para que você tenha qualidade no seu trabalho, você tem que ter qualidade na comunicação. Por isso, a melhoria contínua é importante. E isso na comunicação, processo de melhoria contínua na comunicação chama-se feedback, tá? Então, vou até escrever aqui para vocês. Quem quiser pode copiar. Estou escrevendo aqui. Responde. Escrevendo no chat, tá? Vocês podem pegar depois. Professor, Aham, pode falar. é a Michelle, não me dá falta não, viu? Tô aqui. Já tinha colocado. Mentira, eu vou colocar seu nome aqui, tá? Fazendo uma listinha manual para depois eu lançar no sistema, tá bom? Michele não tinha chegado ainda, eu tô Tá, anotando agora, tá? obrigada. Olha. Tá gostando, Michele? Tá aprendendo? Tá interessante? Estou aprendendo, sim, e o que a gente já tinha visto antes, a gente está reforçando, né, de um outro ponto de vista também, que é importante. A questão do feedback, eu acho bem positivo, porque é uma forma de você entender se o caminho, a linha que você está seguindo é uma coisa assertiva, né? Boa. É bem isso.
É o que eu escrevi aí sobre feedback, ó. Corresponde ao processo de melhoria contínua no processo de comunicação, buscando um retorno a respeito do que foi comunicado. É importante demais. Mais alguma coisa? Acho que eu te cortei, né, Michele? Não, é porque eu estou caminhando. Ah, tá. Tranquilo. Tranquilo. Kelly Rayane eu já tinha colocado. Se ela entrou agora, eu não tinha colocado porque não tinha entrado ainda. Quem mais que entrou depois aí, galera? Beatriz. Já tinha Professor, anotado eu. já, Eu, Diana. Beatriz. Diana Oliveira, Diana Araújo. Tudo ok. Elisama também eu tinha assinado já. Quem mais, gente? Alguém chegou depois aí? Alguém mais chegou depois? Dou-lhe uma. Dou-lhe Professor, duas. eu. Eu quem? Ana Luísa. Ok. Clécia. Clécia eu já tinha anotado, mulher. Tá. Obrigado, Ana Luísa, que eu tô anotando agora. E é isso aí. Deixa eu só passar uma vista na lista aqui de pessoas. Então, Alice, Ana Luísa, Andréia, Clécia, Beatriz, Bianca, Crisley, Diana, Elisama, Kelly, Rayane, Laiana. Tem uma pessoa aqui como live. Não sei o que, acho que é a Michele, aí Maria Souza, Nathalie, Rayane, Ciele, Socorro. Perfeito. Massa, gente. Então falamos aí de feedback. É importante que vocês copiem, tá? Esse pequeno trecho que eu coloquei aí, para que seja anotado, tá? Só para finalizar, então, sobre feedback. E é esse retorno que eu pedi aqui, tá? Então, sempre que você quer saber de como é que está indo tal trabalho, peça o feedback à pessoa, né? O trabalho da pessoa que você supervisiona, passe o feedback para essa pessoa, porque a pessoa tem que saber o que se espera dela, entende? Então, da mesma forma que eu fiz aqui, pode ser que ninguém tivesse gostando, pode ser que, né, não sei nem se quem ficou calado está gostando, mas pelas pessoas que falaram aí, eu fiquei muito positivo, tá? Mas mesmo que não fosse um feedback bom, serve para que a pessoa saiba o que estão esperando dela. Acontece muito isso no processo de consultoria empresarial que eu faço. Eu sou consultor empresarial, como eu disse, eu sou coach também, sou professor e palestrante. Mas no processo de consultoria empresarial, muitas vezes, o erro está nos patrões que não passam para o colaborador o que é que se espera dele, ou seja, o processo de comunicação nunca vai fluir se o funcionário não sabe o que é para ele fazer e como ele tem que fazer. E aí o empresário, o empregador, no caso, ele fica com raiva, manda embora o colaborador sem dar nenhuma oportunidade dele melhorar. Qual seria essa oportunidade dele melhorar? A oportunidade seria se você tivesse passado um feedback para ele, né? Então é até uma forma mais justa de alinhar ali a comunicação, justamente para ser mais assertivo por ambas as partes. Na área de gestão de pessoas, pessoal, o feedback, inclusive, na área de gestão de pessoas, recursos humanos e tudo, é algo que influencia eita, eu apertei aqui sem querer. É algo que influencia, inclusive, a performance das pessoas, o desenvolvimento, né? Então, será que cada pessoa tem um bom rendimento, um ótimo, um excelente rendimento? Ou será que só estão fazendo aquilo que mandaram fazer? Tem diferença,
Você ser uma secretária só arroz com feijão, só básico, só papai e mamãe, ou você ser aquela secretária que é eficiente, que é eficaz e que é efetiva. Igual aquela sugestão que eu dei para vocês, né, da Dona Pausen, ou seja, daquela série Suits lá. Ela é uma secretária eficiente, eficaz e efetiva, né? Agora, às vezes a gente está achando que está eficiente, está eficaz, mas a gente só está fazendo o básico. E às vezes o básico, quando ele nem é bem feito, então quer dizer, você não está fazendo o seu trabalho, você não está dando conta do recado. Porque o básico já é o que se espera. Só que as pessoas não esperam só que você faça o que é o seu trabalho, por exemplo. As pessoas não esperam que você realize só o que se espera que você realize. Por isso o feedback. A ideia é o avanço, é o progresso. A ideia é que você cresça, que você se desenvolva, principalmente como secretário. Você é tão próxima dos gestores das empresas, né? Você é tão próxima dos administradores, tão próxima dos diretores. Eles principalmente estão te avaliando de uma maneira muito peculiar sobre a forma como você se comunica, sobre a forma como você trata os clientes, ou atende o telefone, ou emite suas comunicações. Agora, não é porque você está indo bem que você não possa melhorar. Percebe? Então, a melhoria contínua. Estou indo muito bem, mas continuo indo muito bem, tentando melhorar. E cada vez mais eu tento me adaptar ainda às novas tecnologias, a uma comunicação melhor, a dar mais resultados, a ter um desempenho melhor. Isso é melhoria contínua. E a melhoria contínua está muito atrelada, muito mesmo, a essas coisas que a gente conheceu aí como eficiência, eficácia e efetividade. Só para deixar aqui, caso vocês não tenham estudado isso, quando eu falo em eficiência, eu estou falando em realizar pelo menos aquilo que precisa ser feito, ou seja, você fazer um mínimo a mais do esperado. Isso é ser eficiente. Então, ser eficiente não é lá grande coisa, é sua obrigação. Quando nós tratamos de eficiência, eu vou colocar no chat aqui, vocês podem copiar. Estamos falando de ação. Estamos falando da ação de realizar o que precisa ser feito. Realizar o que, o que precisa ser feito. Isso é eficiência. Quando a gente fala de eficácia, nós estamos mais falando da ação, nós já estamos falando do resultado. Então, falamos do resultado a ser alcançado, do resultado a ser, não, do resultado alcançado a partir da eficiência, ou seja, para você ser eficiente, para você ser eficaz, você já tem que ter sido eficiente. Então vamos lá, eficiência, fazer o que tem que ser feito. Fui eficiente. Então, se eu tenho um trabalho que é dar aulas, eu tenho que dar uma boa aula. Dei uma boa aula, fui eficiente. Se eu tenho que dar aulas e eu vou e dou uma aula que não foi boa, se o meu trabalho é dar aula e eu não dei uma boa aula, eu nem eficiente eu fui. Então, grandes merda que eu sou, sabe? Grandes coisas. Se eu tenho que dar aula e nem uma boa aula eu der, eu não fiz nem o feijão com arroz, eu não fiz nem o básico. Então, mais uma vez, o feedback vai servir para quê? Como esse processo de melhoria contínua acontece. No caso aqui, sendo usado na comunicação. Quando eu simplesmente dei uma aula, que era o meu trabalho, mas dei uma boa aula, eu fiz o que se esperava de mim. E agora sim, eu fui eficiente. Uma vez que eu sou eficiente,
Cada vez que eu fizer muito mais do que é esperado de mim, eu me torno eficiente e eficaz. Então, se eu dei uma boa aula, eu fui eficiente, porém eu dei uma boa aula, usando recursos que te ensinaram muito mais e que você vai aplicar na sua vida. Ou seja, a eficácia depende de ter acontecido a eficiência, mas é uma agregação de valor também. É algo que você vai usar para depois, é algo que você aprendeu muito mais. Só que ela depende da eficiência. Tem que ter eficiência para ter eficácia. Então, ao ser eficaz, você foi eficiente. E aí vem um terceiro ponto aí da efetividade, que está ligado justamente a manter os padrões de eficiência e eficácia ao longo do tempo. Então, ser efetivo, ser eficiente, eficaz e efetivo traz essa ideia de melhoria contínua, que é a partir do feedback que a gente descobre se a gente foi eficiente, se a gente foi eficaz, se a gente foi efetivo. Efetivo, manter os padrões. Eu tenho que ter sido eficiente, eficaz mês passado, ou na aula passada, ou no expediente passado, e hoje a gente chega aqui para mais um dia de trabalho para ser eficiente de novo, eficaz de novo e efetivo de novo. E amanhã a mesma coisa, ou seja, quando a gente mantém esses padrões, a gente é efetivo. Bacana, pessoal? Alguém já conhecia esses conceitos de eficiência, eficácia e efetividade? Sim ou Não não? desse ponto de vista. Não desse ponto de vista. Então, isso é muito importante. São coisas aqui que estamos falando basicamente daquilo que é usado na área de gestão. É usado a avaliação de desempenho. Na avaliação de desempenho, é o momento de comunicar a pessoa, ou seja, por meio de um feedback sobre como é que foi a qualidade do trabalho dela. E o que as empresas e a área profissional busca? Que você seja eficiente, eficaz e efetivo, ou seja, que você sempre tenha um feedback positivo, mas mesmo assim melhore a cada dia. Então, seja uma secretária que vá trazer eficiência, eficácia e efetividade para a empresa que você trabalha. Seja uma secretária que vá ser o braço direito ali de todos, não é o braço direito do dono, não é o braço direito do diretor, do gerente, é o braço direito de todas as pessoas que de você precisar, inclusive o cliente. E nesse processo, tentando acertar, tentando melhorar a comunicação. E quando a comunicação flui, o trabalho flui. Quando a comunicação não é direta, não é clara, nada flui. Nada flui, nada, 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 nada. Tá? Tá tendo algum problema aqui com o login da Socorro? Ela tá caindo, eu tô colocando aqui, admitindo, ela tá caindo de novo. Pessoal, até esse ponto aí, eficiência, eficácia e efetividade. Baseada no processo de feedback, tudo bem, ok? Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo. Já beberam água hoje? Bastante. Cada um nesse horário aí já tem que estar em 1,5 litro, tá, gente? Nesse horário aí, para quem acordou cedo, tem que ter bebido 1 litro e já tá no meio, tá? Já estamos no meio da tarde, então 1,5 litro tem que ser garantido aí já até esse horário. Gente, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, que eu vou trabalhar com vocês, além do que já foi falado da eficiência, eficácia, efetividade, feedback, eu quero trabalhar a questão de percepção na comunicação. Com isso, a minha câmera sumiu, não foi? Porque aí quando Isso. eu vou compartilhar com vocês, a câmera some mesmo. Olha isso. Comunicação.
Ainda falando de comunicação, que é o nosso motivo por estarmos aqui, as pessoas elas não vivem isoladas e não são autossuficientes. Ou seja, ninguém se vira sozinho. Ninguém é mais aquele bam bam que dá conta de tudo. Não existe, se já existiu, não sei, mas hoje em dia não tem como. Por isso que a comunicação é atividade essencial à vida humana, como nós já tínhamos falado. Então as pessoas elas se relacionam continuamente com outras pessoas. Toda pessoa sempre está em relacionamento com outras, né? Então colocar em relação, aqui mesmo está o próprio conceito, né, etimológico da palavra comunicare, que é a origem do latim que nós já falamos anteriormente. Por em relação, ou seja, a gente sempre está se relacionando continuamente com mais e mais pessoas. Eu, nesse momento, estou me relacionando com vocês que estão aí desse outro lado. Mas tenho certeza que vocês, até pelo que vocês disseram, também se relacionam, né, no grupo, nos grupos aí de vocês, se relacionam no trabalho, se relacionam na sociedade, em família e daí por diante. Então, a comunicação, ela é algo que revela um dos nossos segredos. Nós não conseguimos viver sozinhos, beleza? E aí, interagimos em vários ambientes por meio da comunicação. Beleza. Lembrando daquele conceito de que comunicação é um processo mediante o qual o emissor transmite uma mensagem por meio de um canal para um receptor. Quem chegou? Ah, por meio de um receptor. Olha isso aqui. Há diversos elementos da comunicação que vocês estudaram e já aprenderam e revisaram conosco, né? Para que haja uma mensagem, tem que ter uma informação dentro da mensagem, para que o emissor transmita até chegar no receptor, pensando aí estrategicamente nos códigos, que são os sinais ali, verbais, não verbais, né? Código e canal. Agora chega na parte maravilhosa que eu queria chegar. Pessoal, olhando para essa figura, lembrando que estamos falando de comunicação, o que é que essa figura está comunicando por meio dessa imagem? Fala para mim, o que vocês estão vendo aí nessa imagem? Gente, Pra vocês estão mim, vendo a parece tela? uma mulher com um rosto triste. Não tô conseguindo decifrar direito essa imagem. Mas me Mas parece me dê características disso que você está falando, dessa mulher, dessa situação. é como se ela tivesse triste. Pra mim, Mas né? é uma mulher velha ou é uma mulher nova? Acho que Para mim, já isso uma sim. Entendi. eu vejo duas faces, uma de uma moça e uma de uma velha, já tipo uma bruxa. Uma moça e uma Tem tipo bruxa. um queixo de bruxa mesmo. Eu não consegui ver duas faces, não. Então, quer dizer, Eu não vi isso tudo. Eu vi como se ela tivesse por causa de um coisa na queixão, vocês estão cabeça. julgando a senhora como uma bruxa, tudo bem. Maldade. Que mais? Eu falei bem junto com alguém aí, desculpa. Eu vi como Não, se ela Uma estivesse Bianca. com uma coisa na cabeça, não sei se é um lenço, um gorro, uma coisa assim. É só isso que eu consegui ver. então Não vocês consegui viram ver a uma mulher cabeça com um gorro, tá certo. Quem com mais um viu pano mais na alguma coisa? Um pano na cabeça? Mais alguém? Suspense, hein? Olha só. Deixa eu ver se alguém falou aqui. Sumiu Algo agora, que, acho. algo que remete aos anos 60, 80, uma mulher com o rosto virado, bem arrumado, uma jovem. Então, algumas viram a bruxa, outros viram a jovem. Erra de acho, a bruxa eu não tô vendo, não. Tem uma que não tá vendo, Elisama não tá vendo a bruxa.
Tá vendo uma mulher de perfil com chapéu na cabeça, olha só. Pessoal, voltando aqui na imagem, percebam que cada um de vocês teve uma mensagem ali subliminar, diferente umas das outras. Do que nós estamos falando? Que é mensagem subliminar, meu Deus? Nós estamos falando do seguinte: por meio de uma comunicação não verbal, porque aqui não existem palavras, você viu uma imagem e você decifrou o significado que veio na sua cabeça desse desenho, dessa imagem. Uns viram uma jovem, uns viram uma senhora, outros já disseram que seria uma bruxa, outros já disseram que tem uma pegada aí das antigas aí de uma pegada retrô, anos 60, anos 80, outros já viram que talvez seja um gorro, um chapéu, e outros ainda viram que de repente tem uma pessoa triste por ali, por meio da imagem. Então, o que que nós podemos perceber com isso? Que tudo o que se refere à comunicação